Obrigada, Mari, obrigada, Augusto, a Alexa, que não está aqui, a Gabriela Bertrame, todos os presentes, e um obrigado especial à Wanda pelo convite, né, em nome do HCIR, para que eu participasse deste evento, mais um dos eventos qualificados e qualificadores que o HCIR está promovendo. Para mim é uma satisfação ainda maior por termos relações próximas e nesses períodos mesmo de distanciamento tem sido bem estimulante e gratificante, pelo menos, nos sentirmos próximos em momentos como esse. Também quero mandar um beijo especial para Pingo, que está aí, que é outra querida que está no meu coração, colega do doutorado também. Quando a Mari me mandou o e-mail em nome do laboratório, eu entrei em pânico, confesso, porque o tema não é fácil, né? Ele tem uma série de abordagens possíveis. Estamos num contexto em que este tema tem sido revolvido por uma série de notícias pesadas. Então, eu levei um tempinho para pensar como abordar e que faceta trabalhar, já que dar conta de política e religião é um trabalho insano, impossível, me parece, para uma pessoa, mas vou tentar contribuir de alguma forma com algumas reflexões sobre a pesquisa que eu desenvolvi e desenvolvo, de certa forma, sobre a TFP, né, a Tradição, Família e Propriedade, e, nesse sentido, trazer também algumas reflexões que eu faço, mas que eu nunca escrevi. Então, me perdoem a falta de uma síntese mais dada, tá? Vou cumprir o tempo, né, embora eu não goste do período militar, e hoje alguns comemoram tristemente, outros são contras, mas eu gosto de ser metódica. Então, eu vou atentar para esse elemento, porque certamente as contribuições que eu possa trazer para vocês podem se potencializar mais em questões que lhes são mais caras. Fiz um slide para guiar minha fala, vou fechar a câmera aqui para não ficar pesado, e espero que eu dê conta do que vocês estavam pensando quando do convite. Bom, alguém só me confirma se está visível, por favor? É sim, professora. Obrigada. Bom, esse tema, como eu ia dizendo, ele é um guarda-chuva gigantesco, de duas áreas muito complexas, muito importantes, mas muito complexas, e para tentar tratar um pouco deste tema, vou me focar no estudo de caso da Sociedade Brasileira de Tradição, Família, de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, num período específico, que é de 1960 até 1995. Por que esta delimitação temporal? Depois eu vou explicar com mais detalhes, mas é um momento em que o fundador e, de certa forma, o líder que deu o tom para as manifestações públicas, para as posturas públicas dessa entidade no Brasil, ele falece e começa uma série de secções e reviravoltas jurídicas que dão outra cara para a TFP no Brasil. Então, hoje, a perspectiva é trabalhar com a TFP sob a liderança do Plínio Correia de Oliveira e trabalhar também com o que eu chamo de uma faceta pública dessa entidade, que é a atuação político-cultural. E aí o vínculo direto com a questão de religião e política. Antes de começar a entrar, de fato, na abordagem acerca da TFP, eu acho importante que eu, pelo menos, indique
alguns pressupostos conceituais de onde eu estou partindo, né? Definir religião e política não é fácil, além da complexidade intrínseca que estas duas categorias abarcam, nós temos uma pluralidade de definições que é gigantesca também. Mas a minha compreensão de religião, para que fique bem claro desde já, é a que considera a religião num sentido ampliado, que abarca crenças diversas, práticas diversas, ritos diversos, e que não necessariamente está atrelada à constituição institucional de uma entidade, de uma sociedade, ou, se preferirem, de uma igreja. Nesse sentido, eu estou me afastando, né, sempre mais daquela dicotomia que foi muito funcional, muito interessante nos estudos de religião, e ainda é valorizada, entre religião e religiosidade, para pensar isto tudo como um todo, né? Porque por mais que a gente considere que religiões e religiosidades sejam ambas importantes para entender os nossos sujeitos, a humanidade enquanto nosso foco de pesquisa histórica, me parece que essa dicotomia ela ainda é muito marcada pelas visões internas institucionais de que religião demanda um livro, uma instituição, um líder, normas, hierarquia, e religiosidade está mais voltada a práticas que nem sempre estariam sendo condizentes com a dita ortodoxia que alguma religião define. Então, prefiro tratar religião como um todo, né? E mais especificamente, estou preferindo trabalhar com a ideia de crença, que me parece mais ampla e que articula, para além dos elementos essencialmente vinculados ao sobrenatural ou ao extra-cotidiano, vincula a nossa crença e agência em sociedade, em família, em grupos específicos, e casa melhor para pensar esses membros da TFP como pessoas que, a partir de crenças de matriz religiosa, sim, vão agir sobre esse mundo. Então, essa discussão de voltar a utilizar somente religião para esses estudos, ela foi sintetizada pela professora Patrícia Fogelman, num artigo publicado na Revista Brasileira de História das Religiões em 2015, e, para quem tem interesse, está disponível online. Quanto à política, da mesma forma, eu me filio a uma visão muito mais ampliada do que o espectro político-partidário. Considero que a política envolve relações de poder, de autoridade, e isto é fluido em qualquer cotidiano. Então, estou também aderindo a uma proposta de pensar política como metapolítica e como este sustentáculo, esta sensibilidade, esta mentalidade que dá suporte à agência em sociedade, né? Um dos autores que reflete sobre essa abrangência mais ampliada do conceito vai ser o Antônio Pierucci, embora ele não aprofunde tanto a discussão, mas é um autor que me auxilia quando eu penso no conceito de política como metapolítica. Gisele, desculpa te Oi? interromper. Você está passando os slides ou está no primeiro? Eu estou passando. Para a gente ainda está no primeiro. Se você der um F5, talvez aí pegue a tela toda e ele passe. Vamos ver. Mudou? Não. Em último caso, agora a gente mudou. não usa os slides, agora que eu baixei.
Assim fica muito ruim de vocês verem, né? Porque a letrinha não ajuda. Isso. Está no mapa? Tá no, acho que é o 5º slide que está aparecendo agora. Seus objetivos, Eu vou voltar barrar o para a avanço capa. esquerdista. Já tivemos spoiler. Ai, que triste. Caprichei tanto nos bichinhos. Enfim, eu acho, então, que vocês vão aqui, mas deixa eu fechar o programa e abrir de novo e vamos tentar de novo. Para quem não conhece a instituição, eu acho que algumas ideias chaves do slide são importantes, mas se não der, vamos no tradicional método do gogó, né? E depois eu posso enviar os slides por e-mail. Tentar de novo. Eu tenho um problema com o Meet. O Meet, ele me boicota, pessoal, então não é de hoje. É uma relação muito tensa. Passou? Está no segundo? Não, está no primeiro. Quer dizer, está em religião e política? É o primeiro ainda, já Então não vai dar. Agora está no segundo. Então não vai dar. Mas agora está muito pequeno, daí não dá certo, gente. Se você não, vou fazer uma consulta passar para você. Pública. Vocês preferem assim, menor? Tá, mando sim. Pode ser. Desculpem. Mas é uma tradição. Pode ser no WhatsApp do andar. Pode. Tá passando o carro do ovo, gente, aqui em casa. É que vai ter uns textos muito pequenininhos, gente. Daí assim, não precisam sofrer, né? Mas se não der, não tem problema. Eu brinco que eu joguei pedra, entre aspas, tá? Joguei pedra na cruz porque o Meet me boicota e eu tenho testemunhas aí nesta sala, que são meus alunos, que sabem que é um problema. O Google já virou um dos personagens de um sábado qualquer, né, inclusive. Pois é. Enfim. Agora eu vou realmente me aproximar do objeto da pesquisa, depois deste preâmbulo, e vou seguir daí. Então, se você conseguir, Wanda, ok, se não, beleza. Não tem problema. Já mandei. Deixa eu só abrir o meu aqui para me guiar. Deve estar carregando daqui a pouquinho. Um momento testemunho, tá, pessoal? Há algumas semanas, eu fiz uma fala para um grupo de pesquisa em Juiz de Fora e eu estava mexendo com relíquias da TFP. Relíquias, várias relíquias. E também tive problemas. Eu acho que eu estou com uma carga. Eu acho que é o efeito inverso das relíquias no meu caso, sabe? Mas, enfim. Bom, eu vou seguindo, Wanda, e qualquer coisa você abre e segue. Então, a partir dessas duas noções ampliadas, de religião e de política, eu acho complicado, a partir de várias leituras, né, não estou trazendo nada absolutamente novo aqui, mas eu acho complicado essa dicotomização muito simplista que a gente tem visto nos últimos tempos, sobretudo, quanto a essa relação. Ora, se a política serve para a gestão comum em uma sociedade, um Estado, e a religião importa tanto para estas pessoas, simplesmente dizer que ela não deve ser tema de nada, me parece difícil. O que eu acho condenável, literalmente, Wanda, é o slide 3. É uma relação entre
entre uma instituição religiosa e um Estado a ponto de prejudicar as demais e seus membros. Isto sim me parece um problema seríssimo, né? Que nossa Constituição não ampara, pelo menos no texto, mas que, por experiências históricas específicas, a gente já acabou vivendo em tempos idos, né? E nesse sentido, eu também quero ressaltar mais um, Wanda. Eu quero ressaltar que, entendendo a ideia de crença como esse suporte de ideias, de teses, de teorias, de elementos que nos ajudam a entender e interpretar a realidade, é muito difícil eu pensar num pensamento secularizado total, quando grande parte da minha própria cultura comum é marcada por uma religiosidade cristã, né, tão forte, que me ajuda, inclusive, a fazer os entendimentos, via aprendizagem social, do correto e do incorreto. Então, o que eu condeno é, literalmente, o que se poderia chamar de exclusivismo e os preconceitos e ações derivadas disso, mas acho muito difícil a gente buscar um ateísmo no área político, partindo dessa compreensão, né? Política são todas as ações que a gente acaba fazendo e se constituindo ao longo do cotidiano, para além do cenário político partidário em si. E nesse sentido também acho interessante relembrar que essa discussão está mais caliente, digamos assim, desde o início do século XXI, pelo menos, quando a gente, em função de uma instabilidade ainda mais aguçada com a pós-modernidade e o pós-modernismo se correspondendo, que vai levar a uma busca por muitas pessoas de algumas respostas mais dadas ante esse cenário tão complicado, tão instável, tão fluido que nós vivemos. E a maioria da população não faz uma vinculação político-partidária. Geralmente, ela faz uma vinculação com ideias, com pessoas. E essas pessoas, essas ideias, podem estar representadas num partido ou não, mas geram representantes eleitos em cada caso. Mas eu não vou entrar no político-partidário, como eu dizia antes. Wanda, pode passar, por favor. Então, adentrando a TFP de fato, comecemos com um pouco de dados históricos, que é sempre interessante partir daí, né? A Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade foi constituída legalmente em 26 de julho de 1960, na cidade de São Paulo, derivando de um grupo que já se reunia há muitos anos, defendendo um tradicionalismo católico bastante feroz, entre aspas, e identificado com o que a gente chama de integrismo católico, na minha leitura, de outros autores, o chamado ultramontanismo. Então, a minha vinculação conceitual vai para o lado do integrismo, e depois a gente comenta um pouco mais sobre isso. Essa entidade, ela foi criada como entidade civil. Ela responde ao Estado brasileiro, ela segue as regulamentações do Estado e não da Igreja Católica, afora, né, no próprio estatuto, estar lá indicada a identificação católica do grupo. Isso é importante para a gente entender a TFP, porque a TFP vai se colocar frontalmente contra algumas definições, né, da Igreja Brasileira, da Igreja Mundial, ou líderes religiosos, e o tipo de repreensão possível para essa entidade via igreja são notas, são simplesmente
advertências, já que a Igreja Católica no Brasil não tem ingerência sobre essa entidade. Eu quero marcar isto bem, porque é comum a interpretação da TFP ser vista como uma seita da Igreja. Não o é, nunca o foi, né? É uma entidade civil de identidade católica. Ela foi constituída, então, justamente para defender estas bandeiras ditas conservadoras ou tradicionalistas do catolicismo, fiando-se numa tríade que é muito, muito, muito atrativa para obter apoio, né? Que é a questão da defesa da tradição, aqui é entendida como a católica conservadora, a família monogâmica e indissolúvel, do núcleo familiar de modelo burguês, né, com ascendência masculina e paterna, e uma propriedade que sempre será vista como herança dos anteriores, legítima herança, portanto, indissolúvel, inviolável, por qualquer medida política que se queira realizar. A escolha dessa tríade se justifica pelos tefepistas como vinculadas à ideia da tradição católica, mas não dá para deixar de pensar nesta lógica metapolítica em como esses três elementos, eles angariam força entre grupos diversificados e em momentos de campanha, de manifestações, de abaixos-assinados, de venda de publicações, isto tem um apelo bastante interessante. Wanda, pode passar, por favor? E não é à toa que essa entidade acaba se difundindo mundo afora, e continua se difundindo mundo afora, a ponto de lá nos anos 70 ter chegado a mais de 20 países, e agora, nos últimos anos, não tantos países têm sede da sua própria TFP, que, portanto, vai ser Sociedade Argentina D, Sociedade Francesa D, né? Embora a doutrina seja comum, cada entidade em cada país é independente. Nos últimos anos, é na Europa que a gente tem visto criações de novas TFPs, e esse é um movimento interessante também, que eu comecei a analisar, mas ainda tem muito a fazer, que é da transnacionalização de uma entidade brasileira para todo o mundo, praticamente. Acabei estudando a TFP argentina e chilena com um pouquinho mais de atenção, mas ainda tem um mundo aí para descortinar, e fica a dica, precisamos mais estudiosos da TFP. Wanda, por favor. E essa rede toda, por ter uma doutrina comum, ela vai também se fortalecer criando uma rede de instituições ou de campanhas diferenciadas que se retroalimentam, né? Então, no Brasil, por exemplo, se conformou o que eu chamo de uma rede TFP, que tem movimentos vinculados à devoção mariana, que é o principal meio da TFP angariar recursos ainda hoje, no Brasil e mundo. Tem uma agência de imprensa chamada Boa Imprensa, então vocês imaginem a seleção que é feita aí. Tem frente universitária, tem uma revista, né? E tem outras campanhas que são bastante atrativas para nichos de público. SOS Família, que se vincula à campanha Nascer é um Direito, em caso de discussões parlamentares sobre aborto, esses dois movimentos se ativam rapidamente e se aliam ao outro, o Amanhã de Nossos Filhos, que luta contra o que eles denominam de imoralidade televisiva, e assim a gente vê que são várias entidades da própria TFP que são sustentáculo da entidade no Brasil. Mesmo que
quem participa, quem coopera, nem sempre saiba desse vínculo, tá? E a SOS Fazendeiro, que eu acho bem interessante, é um movimento contrário a qualquer tipo de reorganização agrária no Brasil, e se fortalece muito com a figura pública do príncipe, e aqui eu vou falar príncipe não porque eu seja monarquista, mas porque lhes foi dado o direito de, no Brasil, serem chamados por este título, príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que segue defendendo essa bandeira e o agronegócio como as principais ações dele como porta-voz da TFP. Wanda, e a TFP no Brasil, ela, para mim, ela tem de ser entendida como esse movimento católico, né, de identidade católica, mas não da Igreja Católica, que pode ser analisada até 95 pelo perfil muito dado às ideias do líder e fundador, que faleceu neste ano, gerando, o que eu dizia antes, uma fragmentação expressiva. Então, nesse gráfico, eu tento mostrar um pouco do imbróglio, mas é complicado, tá? A TFP brasileira até 95 foi saíram grupos derivados dela, alguns poucos, que resultaram em outras associações, mas a partir de 95 a fragmentação ficou mais evidente, porque nós temos os chamados fundadores, que ainda estavam vivos e que gerem a TFP pelos estatutos, que se constituíram como um grupo denominado Provectus, com todo o poder de decisão institucional, e o líder carismático que apela a uma herança doutrinária e carismática do líder Plínio Corrêa de Oliveira, que é o senhor João Cladias, e que nesta briga toda, vejam o problema, os dois grupos acabam entrando na justiça em várias ações, algumas já encerraram, outras seguem, mas que, dada essa demora, também criaram outras instituições para defender suas bandeiras. Então, João Cladias criou o que hoje vocês conhecem como Associação Internacional de Direito Pontifício, ali está errado, desculpa, de Direito Pontifício Arautos do Evangelho, que, por sua vez, é sustentada financeiramente em muito pela Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima, uma campanha fatimista quase igual à da antiga TFP. Essa é a que manda os envelopes dourados pedindo doação, tá? E outras entidades que vão se derivando aí do Arautos do Evangelho. Todavia, este grupo todo, embora sem a participação oficial do João Cladias, adquiriu o direito na justiça de comandar a TFP no Brasil. Então, a TFP brasileira, ela é uma sombra do que foi antigamente, é uma entidade basicamente voltada à espiritualidade. Olhando no site, vocês conseguem confirmar isso. Não tem mais atividade pública, como as que eu vou comentar na sequência, e é dominada pelos arautos, tá? As TFPs no exterior, as que se mantiveram fiéis àquela doutrina dos chamados provectus, elas continuam sendo TFPs também, só que aderiram a outra proposta que hoje é encabeçada pelo Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, criado em 2006. Para fins didáticos, para mim, a TFP é sempre aquela que mantém a proposta lá dos 60, dos 70, do 80 e 90, que é mais próxima das ideias do líder, e Arautos, para mim, já envolve essa TFP brasileira. Inclusive o símbolo, pessoal, que é do leão rompante, ele virou caso de justiça, as roupas, a indumentária e outras coisas mais. Então, é uma história que eu não investiguei a fundo, que é bastante triste para mim, mas que se tornou bastante perigosa pelo que ela induz a pensar se a gente não acompanha essas fragmentações e essas redes por trás de quem tem o poder de fato.
Wanda, por favor. E quem tem o poder de fato, na TFP, agora volto para a minha TFP, minha entre aspas, por favor, eles não aceitam mulheres, né? A TFP, com cara de TFP, digamos assim, ela foi, então, muito vinculada a uma ideia personalista de que tudo saiu da cabeça deste homem, Plínio Corrêa de Oliveira, um intelectual católico que foi bem importante nas décadas de 30 e 40 em São Paulo, dentro do espectro católico, e depois, em função de manter uma postura bastante conservadora, quando a igreja no Brasil começa a se renovar com alguns movimentos mais ditos progressistas, acaba sendo afastado dos cargos de comando que ele tinha até então, e ele, com outros conservadores, acabam mantendo essa união e conformam lá em 60 a TFP. Antes da TFP, eles acabam inspirando, né, e criando uma revista chamada Revista Catolicismo, que é publicada até hoje, uma revista que não tem tanto cara de TFP, então qualquer católico pode assinar tranquilamente, tem textos doutrinários, devocionais e tudo mais, e que se manteve até 83 como porta-voz oficioso da TFP, já que ela era produzida pelo arcebispo Dom Antônio de Castro Maier, na Diocese de Campos, e com o afastamento do Dom Maier da TFP, então o catolicismo fica, de fato, oficial para a TFP. E, por fim, é no catolicismo que a gente vê a publicação da obra que até hoje os TFPistas consideram a sua, entre aspas, Bíblia, que é Revolução e Contra-Revolução. Esta aqui é uma cópia da primeira edição, que saiu na revista Catolicismo, em 59, e que teve um impacto, digamos assim, bastante interessante por sistematizar todo um pensamento contra-revolucionário católico que não foi criação original do Plínio Corrêa de Oliveira, embora os membros assim o considerem, e que teve, então, uma importância também para o campo católico no geral, porque se tornou uma obra sistematizadora mesmo do que nós estamos tratando como TFP. Esse livro teve algumas edições posteriores, aliás, várias, em mais de 20 idiomas, e só para vocês verem mais duas opções, né? Nós temos uma dos anos 90, que já contempla uma ampliação dos anos 70 e mais uma atualização, e nós temos essa dos anos 2000, que revigora, digamos assim, este pensamento. Wanda, pode passar, por favor? A estrutura deste livro, ela vai ser dividida em duas partes, uma falando desse movimento revolucionário que aconteceria no espectro católico há muitos séculos e que teve alguns momentos mais agravantes em termos de desestabilizar o espectro católico, que são a reforma protestante, tida então pelos TFPistas e pelos integristas católicos como uma reforma que abala o campo da religião, a Revolução Francesa, que abala o campo da política, e a Revolução Russa, com o campo social, e como eu disse, nos anos 70, com a atualização, o Plínio acaba incluindo a ideia da Revolução Cultural a partir de 78. Em entrevistas com egressos, eles me falavam de uma outra parte desta obra que não teria sido incluída, mas internamente na instituição se falava de uma quinta revolução, que era a satânica e que seria, ao longo do século XX, o que conformaria, inclusive, os cultos a Satã, ao diabo, que estavam sendo
divulgados pelo mundo afora, com uma vinculação bastante simplista ao rock, né, e a uma estética de alguns movimentos específicos, como o gótico, enfim, alguns movimentos lidos como contra-revolucionários mesmo pela TFP. Wanda? Eu vou apressar porque a hora está passando. Então, só para reforçar, eu entendo a TFP como um movimento católico a partir da conceituação do Pablo Richard, que fala dessas entidades que não são diretamente derivadas da Igreja Católica, mas que adotam essa identidade. A entendo como um grupo de pressão que utiliza o mecanismo do lobby junto a parlamentares, junto a membros importantes das classes dominantes, tanto para formar opinião quanto para defender suas bandeiras, e é uma entidade que pauta a sua atuação em elementos vinculados ao tradicionalismo católico. Wanda? Eu estou agilizando por causa da hora. E aí sim é que eu, de fato, adoto a categoria de integrismo católico para pensar esta vinculação tefepista, porque o integrismo é justamente uma doutrina que se pauta na configuração de um passado ideal que veria sendo corrompido e que os católicos integrais, não corrompidos, leia-se, deveriam lutar para manter, mas não lutar para manter obtendo cargos estatais, e sim pelo poder de influência, pela formação de uma elite católica que fizesse essa mediação entre o poder político e o poder religioso. Nesse sentido, o integrismo ele é muito interessante como movimento, porque ele defende bandeiras reacionárias, não exatamente conservadoras, mas reacionárias, mas utiliza-se dos meios mais modernos de comunicação e informação para fazer o seu trabalho, né? E na TFP eu vejo isso com muita clareza. Wanda, pode passar, por favor. E é vinculando-se, então, a ideia de que é no tempo que se encaminha o processo de salvação e de que a TFP tem a verdade da Igreja Católica mais do que a própria Igreja, que teria sido corrompida pelos laivos da Revolução, que os tefepistas vão tentar influir no campo político, como esse grupo de pressão que está aí, próximo aos centros de poder, e que levanta bandeiras muito interessantes para alguns nichos específicos, como eu dizia antes. Então, uma das entrevistas, aliás, um dos entrevistados que eu trabalhei bastante sobre a questão da atuação política da TFP junto a deputados e senadores foi o professor Tomás Barreiros, que era enfático, por ter trabalhado nas sedes de Brasília, era enfático nessa questão de evidenciar o quanto a TFP se aproxima de líderes que têm correspondência com alguma de suas bandeiras. Isso não significa vínculo político partidário, isto significa vínculo de crença. A TFP fazendo uma leitura muito mais salvacionista disto, e, claro, os políticos com as suas propostas conservadoras ou também reacionárias aí nesse processo. Esse lobby, ele constituiu uma rede de relações bem interessante. Alguns dos deputados e senadores que me foram nomeados foram o Lael Varela, deixa eu ver se eu acho a minha lista aqui, gente, para não me trair com a mente. Lael Varela, o Romeu Tuma e o filho dele. Tinha um lobista oficial da TFP em Brasília, que era o Nelson Barreto. Enfim, políticos que, hora ou outra, estão defendendo bandeiras TFPistas ou até defendendo
a TFP e Plínio Corrêa de Oliveira dentro do Senado e da Câmara, né? E aí que eu vejo esse espectro metapolítico mais ativo. É aí que eu vejo a força de sustentação de uma instituição, Wanda, por favor, que traz bandeiras interessantíssimas e que não essencialmente precisa que alguém que crê na sua perspectiva seja integrado como membro. Então, os elementos políticos que estão condensados, de certa forma, nesta dogmática tefepista, eles vão estar baseados nesses elementos, sobretudo, né? A ideia da história como campo da realização nesse processo salvífico, né? E nesse sentido, eles trabalham bastante com a ideia da subsidiariedade das decisões políticas na salvação coletiva da nação, defendem um Estado que seja católico novamente, né? Enfim, tentam vincular publicamente esta relação. Uma tradição conservadora católica, como eu dizia antes, hoje até eu categorizaria como tradicionalista, o preconceito como uma forma de conhecimento baseada na experiência, no acúmulo de saber geracional, que é um dos preceitos do próprio conservadorismo político. Isso inclui preconceitos raciais, preconceitos sociais, culturais, enfim, de todas as montas. A ideia, né, ou melhor, a idealização da monarquia como um modelo mais ideal para se ter uma comunidade coesa entre Estado e Igreja, e uma monarquia, portanto, católica, por mais que a TFP em si nunca fez campanhas a favor da monarquia. Possivelmente alguns de vocês devem estar pensando, tem príncipe na TFP, tivemos plebiscito em 93, né? Mas não, a TFP, enquanto entidade, não defendeu, embora seus membros fizessem campanha naquele contexto. A lógica da autoridade, do poder, há que se ter uma hierarquia de posições, e isso vincula-se à própria concepção de desigualdade como necessária, harmônica e derivada do direito natural. Moralidade, muitas aspas nessa hora, moralidade de cueca, né? Porque é uma moralidade que se cobra dos outros, mas que, olhando no privado, tem outra releitura, então é um ideal idealizado, desculpa a redundância. A lógica da família monogâmica indissolúvel que eu falava antes, da propriedade como um item que não deve ser tocado pelo Estado, e, claro, uma religião específica que deva ser a católica, como eles justificam, porque o Brasil tem esta matriz civilizacional. Wanda? E desses elementos, nós temos algumas bandeiras que resultam daquela dogmática que foram mais ativas ao longo dessa atuação tefepista de 60 a 95. Inicialmente, a entidade de cara, já em 60, começa uma intensa campanha contra a reforma agrária, que torna a TFP conhecida nacionalmente, inclusive, com publicação de vários livros, participação de debates na imprensa e constituição de um discurso que vai contra a reforma agrária por ver nela laivos comunistas e socialistas ainda hoje. Então, essa retórica, ela se ancora nesse imaginário anticomunista. A defesa da família, né, como esse ideal, embora o tefepista ideal seja o celibatário, avesso a mulheres, inclusive misógino, né? Internamente a gente sabe de manifestações nesse sentido, contra o aborto, contra a dita imoralidade televisiva, e essas campanhas contra a imoralidade, elas se voltavam a pensar a educação de jovens nas escolas, mas também a imoralidade que chegaria via filmes, via outras formas de manifestação cultural
que lesariam, digamos assim, essa cultura idealizada, tradicional que se queria. Contra o desarmamento de civis à época, né? Hoje são defensores de mais armamento, contra o comunismo e o socialismo, numa observação melhor, numa configuração de comunismo e socialismo bastante vaga, em que tudo que eu não quero entra. Então, esse invólucro, ele é muito apelativo, ainda hoje, não preciso explicar para vocês, né? Contra todos os movimentos da própria Igreja Católica, que para esta leitura tradicional estariam corrompendo o catolicismo tradicional. O MST e movimentos sociais foram outros alvos preferenciais, porque, sobretudo após a Constituição de 88, eles se potencializam, né, no Brasil, reivindicando direitos, e uma constante em defesa do agronegócio, com aquela lógica de que é o agronegócio que sustenta o Brasil, que o proprietário rural é o principal elemento conservador de uma civilização católica no Brasil, e tudo mais. Bandeira, que é a principal do Dom Bertrand de Orleans e Bragança nos últimos anos. Então, é nesse sentido, para fechar, e pode passar, Wanda, que eu fiz aquele preâmbulo sobre noções amplas de política e como isso pode ser pensado em dados momentos específicos e se tornar uma bandeira de campanha, uma medida que chega ao Congresso, né, uma proposta de lei, ou barrar uma proposta de lei, mas que, por mais que aqui eu esteja falando da TFP, não representa só a TFP. Estudando essa entidade, fica evidente que essas âncoras, no Brasil inteiro, só evidenciam o quanto o conservadorismo estava, até 95, digamos assim, estancado, né, em função de toda a transformação que tivemos no pós-ditadura, no imediato pós-ditadura, mas que ascendeu e explodiu nesses últimos anos. É um conservadorismo e mesmo reacionarismo que está imbricado em crenças da população brasileira e que, em dados momentos, são mobilizadas com mais ou menos facilidade. A TFP, nesse sentido, para mim, ela não é anacrônica, né, porque é outra acusação que muitas vezes foi feita, né, uma entidade medievalista. Ora, não é tão simples. Ela está aqui, ela tem força, ela pode não ser em termos numéricos, mas ela mobiliza, e mobiliza muita gente. Não é anacrônica. Anacrônico é esse pensamento de que ideias de séculos anteriores não possam revolver e marcar o nosso cenário contemporâneo, como estamos vendo, né? Aliás, com lógicas ainda piores, piores no sentido de desconhecimento, como a ideia da Terra plana. Se aqui nós temos um fundamento religioso que pelo menos tenta dar alguma lógica para todo esse cabedal doutrinário, defender Terra plana não tem dogmática e teoria séria que se sustente. Então, eu termino ressaltando isto, a importância da gente entender esse espectro cultural no Brasil e como estas temáticas, elas seguem muito fortes para uma massa expressiva da população e o quanto vincular esse discurso soteriológico de salvação ou de um mundo ideal ou de um mundo brasileiro cristão que seria necessário resgatar, vai se conformar em grupos como a TFP, mas não só. E aí vocês podem imaginar do que eu estou falando, né? As manifestações que vemos nesses últimos anos são exemplos óbvios disso. Aliás, hoje eu vi que um bispo, ou arcebispo,
foi dispensado pelo Papa porque ele defendia que as pessoas não tinham que usar máscara. Então, a gente tem esse tipo de pensamento um pouco exótico para um pesquisador em campos dos mais variados, e é este o mundo que vivemos. Wanda, por favor, isto é um mexicano. Então, agradeço a paciência, espero ter suscitado algo para a gente dialogar e contribuído de alguma forma. E agora só tem mais 2 slides de referência, que tu pode passar bem rapidão ou nem passar. Obrigada. Espero que tenha sido compreensível o suficiente.